Jesus agia com autoridade divina. E vemos vários exemplos disso na Bíblia, de Jesus a agir com consciência de Deus, de Jesus a agir como Deus. E onde é que vemos Jesus a agir como Deus? Vários exemplos. Primeiro exemplo, temos Jesus aceitou a adoração. Na Bíblia, diz-nos que apenas Deus deve receber adoração. Há exemplos de anjos que iam receber adoração e negaram-na, dizendo que a adoração apenas a Deus, profetas que fizeram isso também. Ou seja, só por aí até já tirávamos o ponto de Jesus ser um profeta, não é? Vimos outros profetas que rejeitaram a adoração e Jesus aceitou-a. Portanto, só por aí já retiraremos esse ponto. Ou seja, Jesus aceitou a adoração e na Bíblia ensina-nos que a adoração é apenas a Deus. Quando Jesus ressuscita e aparece perante os discípulos, Tomé ajoelha-se e diz-lhe meu Senhor e meu Deus, adorando-o. E Jesus não lhe diz para ele se levantar. Jesus não lhe diz que ele não é Deus. Portanto, Jesus aceitou a adoração de Tomé. E isso é mais um ponto dos que eu vou falar, de que Jesus se comportava como Deus. Mais um exemplo disso. Jesus perdoava pecados. Vejamos, o pecado é algo que é contra Deus. Portanto, apenas Deus pode perdoar o pecado. Mas Jesus perdoava pecados. Jesus perdoou mais do que uma vez, até na Bíblia, Jesus diz mais do que uma vez, os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez, vemos Jesus a agir como Deus. Líderes políticos e tudo, quando viram, religiosos, peço desculpa, quando, sei que era um bocado política também, mas quando viam Jesus ou há um exemplo, ou mais que um até hoje, de Jesus a dizer isso, que os pecados daquela pessoa estavam perdoados e os líderes religiosos revoltam-se e acusam Jesus de blasfémia porque eles entenderam que Jesus estava a querer dizer que era Deus. Outro exemplo disso, vemos Jesus a ter autoridade sobre a natureza. Jesus andou sobre as águas até ao barco onde estavam os apóstolos. Quando entrou no barco, Jesus mandou a tempestade parar e ir embora e ela parou. Tem um dos discípulos, que eu já não me recordo quem, que diz: quem é este que até a natureza lhe obedece? Certo? Vemos Jesus a multiplicar os pães, etc. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre a natureza e sobre a criação. Mais um indicativo de que ele é o Deus, porque Deus é que é o Criador de tudo. Portanto, temos aí mais um exemplo de Jesus a agir como Deus. Ou seja, temos aqui 3 exemplos de Jesus a agir como Deus. Jesus aceitou a adoração, Jesus perdoou pecados e Jesus tinha autoridade sobre a natureza e sobre a criação. E agora temos aqui 2 exemplos que para mim são inegáveis de Jesus a afirmar que ele é Deus. O primeiro exemplo está no Evangelho de João, se eu não me engano é de capítulo 10, versículo 30, acho que sim, que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, então ele é Deus. Porque ele está a dizer que o Pai que está no céu e ele são apenas um. Ou seja, Jesus está a dar a entender que ele é Deus, mas de uma forma diferente de se mostrar. É Deus que se fez homem. Para mim, é claro que Jesus está a dizer aí que ele é Deus. Outro exemplo de Jesus a afirmar, que é ainda mais convincente para mim, é quando Jesus diz: antes de Abraão, eu sou. Vejamos, eu sou é o nome que quando Deus aparece na sarda ardente a Moisés, é o nome que Deus diz a Moisés. O nome que Moisés pergunta quem é e Deus responde: eu sou o que sou. E o que é que quer dizer este eu sou? Porque Deus simplesmente é. Deus não precisa de nada para suster a realidade, para suster a realidade dele. Deus não precisa de uma causa, porque ele é a causa de todas as coisas. Deus não precisa de um criador, ou seja, ele apenas é.
Deus está fora do tempo, ele nunca começou a existir, ele sempre existiu, ele sempre foi, ele sempre vai ser e ele é. Ou seja, quando Deus diz eu sou, está a querer dizer que, quando Jesus diz que eu sou, está a querer dizer que é Deus. Tanto que nesse momento, e no momento também que Jesus diz eu e o Pai somos um, as pessoas e os líderes religiosos que estavam à volta de Jesus a ouvir, pegam em pedras para apedrejá-lo por blasfémia. Porquê? Porque eles entenderam que Jesus estava a dizer claramente que ele era Deus. Eles acusaram Jesus de blasfémia porque eles perceberam que Jesus estava a afirmar eu sou Deus. E então este é o primeiro argumento que pode ser facilmente encontrado na Bíblia, ou seja, Jesus agia como Deus. Dei 3 exemplos de ações de Jesus e feitos dele, que ele agiu como Deus, e dei exemplos de 2 vezes que ele afirmou ser Deus. Ou seja, Jesus sabia a sua divindade, ele agiu como tal e ele disse que era Deus. E agora temos o outro ponto, é que as pessoas que andavam com ele também disseram que ele era Deus. No Evangelho de João, que foi o discípulo amado, o discípulo que ficou com Jesus até ao fim, o Evangelho de João começa literalmente João a afirmar que Jesus era Deus. Eu tenho aqui a Bíblia e eu vou ler. Está aqui o marcador, mas já não lembro se... Não marquei na página certa. Marcos, João é já aqui. Capítulo 1 logo. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois vamos mais abaixo, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, João, que andou com Jesus, estava claramente a dizer que Jesus era Deus. Que Jesus era Deus que se fez carne, que se fez homem. Vejamos, novamente. No princípio era a palavra. Ou seja, o princípio. Quem é o princípio de todas as coisas? Deus. Deus é a causa inicial de tudo. No princípio era a palavra era Deus. E a palavra era Deus e ao mesmo tempo a palavra estava com Deus. O que é que o João também está a afirmar aqui? Está a confirmar a Santíssima Trindade. Vejamos. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Como é que a palavra estava com Deus e era Deus? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3, mas são apenas um. É exatamente como o exemplo da água. Água líquida é água, vapor de água é água e gelo é água. Não estão na mesma forma? Não, mas a natureza deles é água. O gelo é água sólida. Ela não está em forma de água líquida, mas ela é água. Se derreteres o gelo, vais ter água. O vapor de água é água, que se dissipa no ar. É água líquida, é água. Da mesma forma, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 e ao mesmo tempo são apenas um. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne. Ou seja, João está claramente a afirmar que Jesus é Deus que se fez homem. Então pronto, já temos aqui 2 pontos, que é Jesus comportava-se como Deus e afirmou ser Deus, e as pessoas que andaram com Jesus, em especial o apóstolo que mais tempo teve com ele e que é considerado o apóstolo amado, ele próprio se autotitulava assim, e foi o que esteve com Jesus até ao fim e o único que não teve morte trágica. João claramente afirmou que Jesus era Deus, ou seja, Jesus agia como Deus, Jesus disse que era Deus e as pessoas que andavam com Jesus disseram que ele era Deus. E agora temos aqui o terceiro ponto, que é o dilema dos 3 L's, que o C.S. Lewis, que é um apologeta cristão, para quem não conhece, recomendo muito ler os livros dele. É o criador das Crónicas de Nárnia, deste livro, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis dá-nos o dilema dos 3 L's. Esta pessoa é muito boa, a capa é muito bonita. Eu acho que não sei se isto é a mais vendida. Não faço ideia de qual é que é assim a mais tradicional. Com certeza não é a primeira. Mas pronto, fica aí a opinião.
se quiserem comprar e ler. C.S. Lewis dá-nos o dilema dos 3 L's. E o que é que são o dilema dos 3 L's? Que é, Jesus ou era um liar, um lunatic ou Lord. Ou seja, Jesus ou era mentiroso, ou era louco, ou então era mesmo Deus. Ou seja, C.S. Lewis dá-nos aqui um dilema para nós chegar lá através da lógica, o que é muito interessante, porque vejamos, o que é que C.S. Lewis aponta? Ou Jesus era mentiroso, e claramente não era, porque vendo o Evangelho e acompanhando o Evangelho nós vemos que Jesus é um grande apoiador da verdade, do amor, da humildade, e os ensinamentos dele são verdadeiros, porque são 100% aplicáveis na nossa vida hoje, e são verdadeiros, não tem como refutar tudo o que Jesus disse. Ou seja, Jesus não era mentiroso. Jesus era louco? Vejamos. O mínimo que se exige a uma pessoa é que ela saiba quem ela é. Se a pessoa não sabe quem ela é, então ela está louca, está fora de si. Mas nós, lendo o Evangelho, vemos que Jesus não era louco, muito pelo contrário. Jesus era a pessoa com mais sabedoria que já pisou este mundo. As coisas que Jesus nos diz, as parábolas que Jesus nos conta para apontar os grandes dogmas da vida e tudo em geral, nós vemos uma sabedoria tremenda. Portanto, Jesus também não era louco. Então, se Jesus não era um mentiroso, se Jesus não era um louco, só resta a última opção. Jesus era realmente Deus.